Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de investimento da Revista de Cash. Eu estou aqui com uma pessoa incrível que eu já sigo há muito tempo. Eu tenho certeza que ele vai acrescentar muito para a vida de vocês. Ele pode mudar da tua vida do A para B. E assim, eu quero conhecer muito mais do que ele faz. Eu quero que ele passe para vocês um pouquinho. É um cara aqui incrível, que além de na área financeira, área de investimentos, ele também está com uma vida assim próspera em outras áreas da vida, que é isso que eu quero passar para vocês. Estou aqui com o Tio Uli. Obrigado, Tio Uli, por ter vindo aqui no estúdio. Eu sei que o estúdio é teu, né? Não, e é um prazer tamo junto. exato estar aqui com você, cara, porque assim, eu te sigo e eu vejo que você é um cara do bem e tem princípios e valores. E assemelha muito a mim, assim, e o público que eu quero alcançar. Obrigado por estar aqui comigo, estar com o seu tempo ocupado, lançamento de produto. E queria que você falasse um pouquinho de você aí para a galera. Galera, primeiramente quero agradecer aqui o Mário. Estamos aqui no meu estúdio e a gente vai explicar um pouquinho o porquê desse contexto, né? A minha vida hoje em dia ela é muito corrida, muito ocupada, então ele teve aqui a humildade de poder vir aqui no meu escritório para que eu não precisasse me deslocar e eu pudesse ser mais produtivo, porque hoje em dia a minha vida está muito direcionada a trabalhar, cuidar da minha família, frutificar aí no ecossistema que a gente vem criando nos últimos 7 anos. E para quem não me conhece, meu nome não é Tio Uli, é Ulisses Dias. Eu falo de investimentos em renda variável no mercado financeiro, mas também, ao longo do tempo, me descobri aqui como uma pessoa que serve de inspiração para outras pessoas. E ao longo dessa jornada, eu mesmo fui entendendo que prosperidade não é só prosperidade material. Depois eu fui descobrir que a prosperidade ela também precisa ser emocional, né? Porque muitas das vezes a gente está com muito dinheiro na nossa conta, está com vários ativos, patrimônio, mas a gente emocionalmente não está rico. E depois eu fui descobrir também que além de ser rico materialmente, emocionalmente a gente precisa ser rico espiritualmente. E um pouco do meu histórico aí formal, né? Eu sou mestre em finanças. Eu sou analista CNPI, tenho mais de 20 anos de experiência com renda variável, tenho mais de 41 mil alunos no meu ecossistema e hoje em dia eu vejo que esse canal ele só existe, Mário, porque no final das contas eu vou falar de Deus para as pessoas. Então a gente vai atrair os homens pelo ouro, que eles acreditam que é o ouro do mundo, e depois a gente vai falar do que é o ouro de Deus mesmo. A gente vai no princípio, né, cara? O Exatamente. princípio de tudo, que é onde tudo, o guarda-chuva. Primeiro é o centro de tudo que é Deus, né, cara? Queria que tu falasse um pouquinho, cara, assim, como é que foi tua trajetória até onde você está hoje aqui? Como é que foi tua mentalidade? Você começou já muito inteligente, como é que foi essa tua trajetória para o pessoal se espelhar um pouco com você? Interessante tu falar isso, que eu estava voltando ontem de uma viagem que eu fiz aqui para a Serra do Rio de Janeiro, no carro, e tava eu e meu sobrinho Heitor, que foi quem inspirou o nome Tio Uli pro canal, né? Porque a primeira vez que ele falou Tio Uli, eu falei, cara, que nome gostoso ver uma criança falar Tio Uli. É carinhoso, cara. É, muito carinhoso, e é exatamente isso que eu queria quebrar. Aquela hierarquia que a Faria Lima quer fazer entre os clientes, os investidores e as corporações. Eu falei, cara, aqui eu quero que eu esteja de braços abertos para sempre abraçar quem precisa cuidar dos seus recursos e para sua família. E eu estava refletindo, vendo uma pregação do Thiago Brunet, que desde que eu sou adolescente, cara, eu sempre pensava, pô, eu sou muito felizardo. Eu sou muito felizardo. Cada ano é sempre melhor que o outro. E eu me lembro que eu ficava pensando, será que um dia isso vai mudar? E hoje que eu tenho 39 anos, conquistei já dinheiro, já conquistei a mulher da minha vida, tenho uma filha saudável, uma família que me ama, que eu amo de volta. Eu vejo que isso está muito mais na obediência e na fidelidade, na submissão a Deus do que qualquer outra coisa. Porque quando a gente sabe a quem que a gente está servindo, né, a gente vê que a nossa vida, por mais que tenha alguns percalços, sim, isso é um processo que faz parte da nossa promessa. Então, ao longo da minha vida, eu só conheci meu pai quando eu tinha 10 anos, né? E meu pai é um empresário muito bem-sucedido financeiramente e próspero em termos de dar oportunidade para muitas pessoas, só que eu não tive acesso a isso. E quando eu o conheci, eu fui entender que existia uma outra realidade. Então imagina alguém que falou assim, cara, tu ganhou na Mega Sena. Foi exatamente um pouco da minha vida. Então eu
Tinha um dia que eu ia de ônibus pra escola, acordava 4h30 da manhã, de noite, mó frio. Não sei se tu já pegou um ônibus e essa hora o ônibus ele passa, direto. o motorista ele passa direto, irmão. Ele fala assim, cara, tu não parou, eu tô aqui. Ou então ele parar lá na frente tem que correr porque ele se arrependeu. Exatamente, cara. E só você e o cobrador só conversando dentro do ônibus, de tão vazio que ele tá. E aí outro dia, tava indo de Mercedes pra faculdade. É a Mercedes mais cara que existia. Então eu sou muito grato a ter passado por isso, porque eu consigo me comunicar, ter empatia pelas pessoas que não têm uma situação financeira ainda muito privilegiada e também consigo ver as pessoas que hoje em dia no digital eu acabo convivendo muito com isso, que dão um valor exacerbado para ter carro, ter relógio, ficar postando ostentação. E na verdade a ostentação que eu vejo que eu tenho que postar na minha rede social é o tempo que eu tenho com a minha família, as tardes que eu passo com a minha filha. Eu falo que a ostentação que eu mais vivo é acordar a minha bebezinha às 3 da tarde depois do almoço. Caramba. Fica naquele chamego ali gostoso, fica falando, olha, meu amor, acorda que o papai tá aqui. Tu que tem 3 filhos aí deve saber como é que é gostoso isso. Então tem muita gente com milhões na conta que simplesmente não tem o tempo para desfrutar disso, né? Eu acho que o tempo, cara, é o maior benefício que a gente possa ter na vida. Porque se você não administrar bem um tempo, o que adianta as outras coisas, né? Exatamente. O tempo com Deus, com a sua esposa, com seu filho. E assim, só para não desanimar também as pessoas aqui, Mário, entender que Deus, ele se move em estações, né? E a nossa vida vai ter estações também. Vai. Então, quando a gente fala aqui que tu tem que valorizar o teu tempo, você tem que estar com a tua família... Eu não vou aqui ser hipócrita e falar que eu faço isso todos os dias, que não tem semanas do ano, que eu fico tão pegado no trabalho que mal dá tempo de passar em casa. Sim. Então, eu preciso ter maturidade de entender que em alguns momentos eu vou ter que pegar duro aqui no trabalho, vou ter que dar o meu máximo, vou passar dias trabalhando muito, mas vai ter outros tempos no ano, no mês, que eu vou estar totalmente disponível para minha família. Então, o mês de julho agora... Coincidentemente, eu aproveitei que é férias escolares, né? Então, peguei uma casa na Serra para eu estar com a minha família, para eu estar com meus amigos, aproveitar que é meu aniversário, estar com a minha filha, ela botar um pouco o pé na grama, porque isso faz, Poxa, é muito gostoso, faz diferença para a criança estar em contato com a natureza. Então, a gente tem essa maturidade que, por mais que a gente queira algo, a gente não precisa viver aquilo o tempo todo para entender que a gente está bem sucedido. Sim. Ter essa maturidade de entender as estações, ela é importante também ao longo da tua jornada. É um processo, né, cara? Porque até o povo passou no deserto, a gente tem que também passar em algumas situações na nossa vida que a gente precisa entender, saber que ela faz parte para você chegar do ponto A ao B. Não adianta você querer chegar ali direto. Você tem que ter maturidade, aprendizado e assim, você bom, legal, você tá entendendo isso, né? E saber que nem sempre é do jeito que você quer, mas você administrar seu tempo, você poder ter esse poder, é uma benção grandiosíssima. Eu costumo falar também que é a mesma história de você ver a Ferrari na vitrine, né? Uma coisa é você querer ter a Ferrari e não ter dinheiro para comprar a Ferrari. Outra coisa é você ter dinheiro para comprar a Ferrari e falar assim, eu escolho não comprar a Ferrari. Mas isso pode... Tô dando um exemplo aqui máximo da Ferrari, que é o sonho, acho que, de vários homens, Sim, né? Mas isso tá em você comprar um tênis, comprar um relógio, comprar uma caneta, comprar um computador. Então, você ter a liberdade de falar sim ou não, isso é algo que Deus deu pra gente. Quando Jesus entregou a vida dele na cruz, ele deu a liberdade pra gente escolher quem vai ser o nosso Senhor. Mas tem gente que não tem essa escolha porque tá entregue a outro senhor, que é o senhor do dinheiro. Então, a pessoa ela fica presa, ela não se vê livre. Então, às vezes eu tô aqui 11 da noite, meia-noite, no escritório trabalhando, mas me sentindo muito livre. Por quê? Porque aquilo é uma escolha, não é uma obrigação. Como é que você agora, que isso bacana que você falou aí, agora, essa questão do senhor do dinheiro, isso é uma coisa muito séria. E você trabalha com investimentos. Às vezes as pessoas não conseguem dividir isso, né? Pô, a gente trabalha com investimento e ele só gosta de dinheiro. E como é que ele fala que existe o Deus do dinheiro e a gente não pode se cair ao dinheiro? Explica ao pessoal essa diferença que existe entre o dinheiro real e o dinheiro que domina o ser humano. Porque assim, a gente fala assim, trabalha com investimento. Aí fala assim, pô, o cara só gosta de dinheiro. Mas o pessoal não entende, às vezes, que é uma área da Eu falo que eu falo de dinheiro o dia inteiro para não ter que pensar em dinheiro. E isso é um paradoxo.
E é interessante a gente analisar a vida de Jesus, porque Jesus, ele conseguia lidar com esses paradoxos da vida. Ele cumpria a lei, mas ele amava todo mundo. Então, é exatamente quando a gente coloca o nosso coração em Cristo que a gente consegue equilibrar esses paradoxos da vida mundana. E aí, qual que é a grande armadilha que eu vejo as pessoas caindo, né? Elas não entendem qual que é o significado daquele dinheiro. Então, o significado do dinheiro para mim é poder de escolha, é eu dar para minha família liberdade da minha filha escolher a melhor escola, a minha esposa escolher a melhor escola para minha filha. Às vezes, algo quebra na tua casa, aí tu fala assim, cara, é só comprar outro. Mas tem gente que eu vejo que fica desesperada quando a criança quebra algo em casa. Ah, você quebrou o computador, não sei o que lá. Ainda tô na terceira parcela. Exatamente. Então, quando Jesus fala com o jovem rico, Sim. Ele sabe o que tem no coração do jovem rico. Então, Deus tem um relacionamento individual com cada um de nós e Ele sabe o que está no nosso coração. Acho que a grande armadilha é a gente ter o dinheiro no nosso coração ao invés de ter a presença de Deus no nosso coração. E isso é algo que quem aqui não está vivendo essa vida íntima com Deus vai achar que é balela. Do mesmo jeito que eu já achei que era. Você já achou já, cara? Já achei, eu já passei pela fase de ser aquele marido que dava o horário de sair da igreja. Eu falava assim, olha, eu combinei de ficar aqui até 1 da tarde. E aí o pastor estava querendo fazer o chamado lá, chamando as pessoas para receber Jesus, e durava às vezes até 1h45, 2 da tarde, e eu ficava lá fora. Aquela pessoa que ia 7 vezes no banheiro durante o culto. Caramba. Então eu já passei por esse momento de ser rebelde com relação à igreja, né? E eu agradeço muito a minha esposa por ela ter tido paciência. E como é que eu trouxe essa mesma visão aqui para o meu ecossistema de alunos? Tinha uma época, cara, que eu achava que era minha obrigação ensinar as pessoas sobre investimento, sobre dinheiro, que isso era minha responsabilidade. E aí, quando eu entendi, graças ao meu sogro é pastor, né, que existe um processo de você atrair as pessoas para a igreja. Na igreja, a gente vai ter um relacionamento, mas quem vai fazer a conversão é o Espírito Santo. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu também não ensinava ninguém. Eu só facilitava o processo das pessoas se relacionarem com a matéria. Mas a obrigação de interiorizar, procurar o conteúdo, ruminar ele Sim. e digerir ele, é tua. É minha. Eu só posso facilitar, deixar aquilo mais leve, fazer um entretenimento para que ela ame a matéria. Mas ensinar não é mais a minha responsabilidade. E aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a baixar o meu tom de voz. Eu comecei a falar assim para as pessoas, cara, tu não tá entendendo, tu não tá querendo ver agora? Fica tranquilo. No dia que tu estiver pronto, eu vou estar aqui de braços abertos para você, quando você quiser voltar a esse assunto. E aí, nesse processo, eu fui entendendo que tudo aquilo que me incomodava na igreja, tudo aquilo que me incomodava no culto, era Deus querendo trabalhar na minha personalidade, né? Como e hoje em pode, dia, né? quando a gente está com o coração aberto para ser trabalhado, a gente vê como é que a gente cresce muito mais rápido. Eu via muito o Pablo Marçal falar sobre ter coração ensinável, né? E ele falava assim, Túlio, você tem um coração ensinável. Mas aquilo era só uma dimensão. E aí, quando eu entendi, graças à minha esposa mais uma vez, né, que eu tinha que ser menos racional, botar mais o meu coração nas coisas, eu comecei a ver que eu tinha que deixar o meu coração ensinável para Deus. E a partir daquele momento eu comecei a entender que não é ferro e fogo, não é olho por olho, dente por dente, e sim que a gente tem que ter o nosso coração no aprendizado, no amor, amar as pessoas antes de tudo, e depois as coisas vão acontecer na nossa vida, né? Isso que tu falou é bem bacana, que você, assim, ó, ficou parabéns por sempre estar trazendo a sua esposa aí como um instrumento de Deus para ajudar você em várias áreas da sua vida. Mas assim, como é que eu vi que você falou essa mudança, né? Essa mudança, ela é importante, porque a gente às vezes acha que a gente tem sempre a razão, né? A gente tem a razão de tudo. E você foi entendendo aos poucos por um processo que você falou assim, calma aí, eu tenho que ser mais maleável aqui, porque eu tenho que chegar na pessoa de forma mais leve, achando que sua verdade é sempre a verdade verdadeira. Mesmo que você às vezes faz isso querendo ajudar mesmo. Sim. Fala assim, cara, vem aqui, cara. Vem aqui que eu preciso te ajudar. Deu certo para mim, vai dar certo para você. Mas aquela pessoa às vezes não tem aquela recepção da mensagem. Não está preparado daquele momento. Não é o Ulisses daquele momento que está ali, mesma mente, mesmo sentimento. Ele está aqui atrás ainda,
pode estar até em outras áreas da vida, até na tua frente. Mas aqui, por uma determinada área, está aqui atrás. E você foi entendendo que você amar as pessoas, isso é uma aula para mim. Amar as pessoas antes, para que as outras coisas possam ser acrescentadas. Isso é bem bacana que tu falou, porque até para mim isso entra, cara. Porque eu aqui, do outro lado, eu aprendo muito com cada um que tá aqui, cara. É porque a gente no digital acaba colocando muito o nosso valor nas vidas que foram transformadas, né? E aí, eu caí muito nessa armadilha também durante muito tempo, de achar, pô, fazer R$1 milhão em um dia. Aí falava pra minha esposa de uma maneira muito prepotente, né? Na terceira pessoa. Pô, tio William é foda. Tio William é brabo. Tio William não sei o que lá. Aí a minha esposa, que já tá na fé desde que nasceu, olhava pra minha cara assim, você é muito tolo, você é muito boboca. Ficava rindo da minha cara, né? Falava assim, para com isso, William. E aí eu ficava rindo, aquela brincadeirinha, né, de querer provocar a esposa. E hoje eu entendo o que ela estava querendo dizer, né? Que se eu transformei vidas, se eu ajudei alguém, toda a honra e glória é do Senhor. É dele. Eu não fiz nada, eu só fui instrumento. Por isso que hoje em dia eu acordo e falo assim, Deus, me usa no reino do jeito que o Senhor quiser. E cada vez mais que eu repito isso, que eu falo isso, eu vou entendendo que se alguém é transformado, eu estou sendo usado por Deus para aquela pessoa ser transformada, né? Então não é mais mérito meu. E como não é mérito meu, não tem pressão para ser agora, ou ser daqui a 2 dias, 3 dias, daqui a 1 ano. Cada um vai ter seu tempo. Eu estou aqui disponível para ser usado. E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar posicionado e eu tenho que estar agindo. Ação, né? Para que eu seja esse instrumento de Deus aqui na Terra. Porque nada que acontece de bom na tua vida vai terminar em você. Tudo que Deus te dá, isso vai ter que transbordar para mais alguém. Então, qualquer pessoa que está aqui achando, pô, eu vou ficar muito rico, eu vou ganhar muito, e aí eu vou ser o cara, eu vou ser a pessoa, eu vou ser o cara. Tu já tá com a mentalidade errada. Acabou. Tu trava a tua bênção. Como é que aquela bênção que caiu no teu colo, ela vai passar para alguém? Essa que tem que ser a mentalidade. Então, quanto mais pessoas eu estiver ajudando, mais eu quero que essas pessoas peguem isso que eu tô passando para elas e repassem para frente. É isso aí. E quando esse ecossistema ele começa a ter essa mentalidade, as coisas começam a realmente se multiplicar. Isso aí que você falou é muito legal, cara, porque eu sempre falo isso. Assim, eu tive um sonho uma vez, assim, eu falei, cara, eu preciso entender mais sobre essa questão da prosperidade. Quando eu ganho algo, assim, uma ideia, ou um projeto, algo, eu falei assim, cara, eu fui abençoado. Eu sou muito abençoado. Depois eu te conto uma história minha que tu vai gostar. Então, eu sou, graças a Deus. Então, assim, a questão toda, depois eu recebo isso. Eu guardo só para mim? Uso e guardo para mim? Ou eu uso o processo e repasso? É igual uma árvore. Cai o fruto, aquilo serve de adubo para o solo, para nascer uma outra árvore. E assim, eu entendo isso muito na minha vida, isso, e o que assim, eu tenho que transbordar. Transbordar para que pessoas possam ser abençoadas e eu ver que aquilo que foi usado em mim, e eu ficar grato a Deus que aquilo foi passado. E fazer que aquilo vá se passando. E o povo de Deus possa usufruir disso tudo. Porque se tu fizer bem o teu papel, eu fizer bem o meu papel, a gente vai ter uma sociedade melhor. E a obra de Deus, isso é o evangelho. Exatamente. A gente que tem filho, né? Deixa de ser uma questão filosófica para ser algo central na nossa vida. O que é sucesso? Porque eu tinha essa visão, que para minha filha ser um sucesso, ela tinha que se formar em Harvard, ela tinha que ganhar mais de R$1 milhão por mês, ela não tinha não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu li um livro do pastor Luciano Subirá. Ele é muito bom, esse cara. Onde ele fala de macro e micro objetivos para os nossos filhos. E aí lá ele mostra que a vida espiritual do teu filho deve ser o teu macro objetivo. Porque o que adianta a tua filha ser formada em Harvard, ganhar R$1 milhão por mês, ter Mercedes, ter Porsche e não estar na presença de Deus? Ela não é um sucesso. Então, a gente tem que se preocupar como pai de primícias. Primeiro dia da semana, domingo, levar na igreja, tem que ser. Conversar sobre a palavra do Senhor, ler a Bíblia com os nossos filhos. E a partir disso, o resto vai ser o resto. Porque é o que eu costumo falar, né? Não existe garantia nenhuma que a gente
por ser crente, por a gente estar em Cristo, a gente vai ficar rico, próspero financeiramente. Nada. Isso tá para todo mundo aqui na Terra. Mas se você obedece os princípios, os mandamentos, você é uma pessoa que ama as pessoas, você é uma pessoa que serve, você é uma pessoa que não mente, você é uma pessoa afável, amável, você é uma pessoa carinhosa, você é uma pessoa confiável. Quem é que não vai querer fazer negócio contigo? Quem é que não vai querer ter um relacionamento profissional, um relacionamento de negócio, um relacionamento fraternal contigo? Então, como é que tu não vai ser bem sucedido se você não repetir isso durante meses, anos e anos? Naturalmente, você vai atrair as melhores pessoas pro teu lado. Sim. As coisas vão frutificar. E aí, essa riqueza, esse crescimento, essa prosperidade é natural. As pessoas querem... Você atrai pessoas e não espelhe pessoas, né? Exato. E você vai trazer pessoas que Deus vai te botar ali no meio ali. Porque o pessoal vai semelhar muito com o seu caráter. E vai falar assim, cara, que cara legal, cara. Esse cara é um exemplo. E você acaba sendo um espelho pros filhos, né, também. Não adianta. E, Mário, antes que alguém aqui já comece a pensar, pô, esses caras aqui estão se fazendo de bonzinho, né? Estão se fazendo de santo. Galera, eu quero deixar claro aqui, eu ainda peco, eu ainda tenho problema com fofoca, eu adoro a fofoca, né? Eu tenho que me livrar disso aí, mas eu adoro saber da vida das pessoas para ajudar elas. Então eu continuo sendo pecador. E quando eu me lavo aqui do pecado na tua frente e admito que eu vou te decepcionar uma hora, eu não sou perfeito, que você deve se inspirar em Jesus Cristo quando você busca a perfeição, isso só me coloca num estágio de ainda aprendiz, de estar em serviço aqui. Então não confunda que as pessoas que estão na igreja, que as pessoas que falam de Deus, que as pessoas que falam de Jesus Cristo, que elas são perfeitas. Não é sobre isso. O hospital espiritual é a igreja. Então lá você vai encontrar as piores pessoas. Só que é exatamente a tua atitude com relação a isso que vai mudar tudo. Porque você vai aprender a diferenciar as pessoas do pecado. A gente é contra o pecado, não contra as pessoas. É isso aí, porque é um processo, né? A igreja é um hospital de cura da alma. Porque às vezes muita gente já chega ali com muito transtorno, depressão, às vezes abusos que chegaram que aquilo é espiritual, absolutamente. E a igreja está ali para ajudar. Ajudar, dando o quê? A palavra. A igreja não vai ser o instrumento, vai ser o Espírito Santo que vai mover ali a vida dessa pessoa. E a gente está em processo o resto da vida. Assim, a gente pode estar, tô bem, nem esquece. Só Jesus que é o único que não é pecador. Agora a gente aqui tá propenso a tudo. Quando a gente acha que a gente está em pé e que a gente não vai cair, aí que a queda na tá Bíblia mais próxima. diz, cuidado para que não caia. Porque assim, a gente tem que estar aqui, fazendo bem. Se você fizer o bem, é difícil, cara, você manter, que nem você mesmo foi humilde de falar, pô, tem problema? Eu tenho também, às vezes sem querer sair um palavrão, que eu não gosto de falar, sem querer sair alguma coisa que aí essas coisas que acontecem começam a doer quando tu faz. Não faz? Não dói? Tu fala assim, cara, eu falei um palavrão, calma aí, não condiz comigo. O Espírito Santo descobre aqui, ó. Logo que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler sobre Davi, né? Aí é o personagem predileto da minha esposa na Bíblia depois de Jesus. Eu falei assim, amor, como é que tu consegue gostar desse cara? Esse cara aqui pegou a mulher do melhor guerreiro dele e mandou ele pra guerra pra ele morrer. Vai morrer. Isso é um crápula. Aí depois que ela me explicou que na Bíblia Davi era muito relevante, né? Porque ele, apesar de errar, sempre quis se lavar do pecado e não quis perder a presença e o coração em Cristo. Então, gente, isso aí foi um aprendizado muito grande para mim, para eu entender que não é sobre as coisas erradas que você fez, e sim sobre a tua capacidade de ajoelhar nos pés do Senhor e pedir perdão sobre aquilo que você fez, né? Porque isso aí é humildade. Saber que o cara tinha tudo, sábio também, um cara inteligentíssimo, um líder nato, ele pecou, depois de, mesmo tendo isso tudo, e mesmo assim queria voltar a Cristo, ao Espírito Santo, entender que não existe outra vida, e ele se arrependeu. Exato. Porque o arrependimento mostrou o seguinte, o cara de sucesso, ele era nada, virou um cara de sucesso, um líder nato, caiu, mesmo não negando a Jesus, caiu, e mesmo assim ele viu depois que, cara, eu fiz a maior burrada do mundo. Ele é o ser humano normal do mundo aí. Exato. Não é? Exato. É o cara ser normal. E assim, o cara foi humilde e falou assim, não, pelo amor de Deus, me tira tudo, mas eu quero estar contigo.
Aí Deus foi misericórdia como sempre, né? E foi lá e abençoou Davi. Mas assim, a nossa vida é isso, a questão toda a gente onde bota o coração, né, tio? Porque como a gente faz, como a gente age, como a gente trata nossa esposa, nosso filho. Pô, você falou agora da sua filhinha, tá com quantos aninhos? 3 anos. 3, qual o nome? Olivia. Olivia? E assim, gente, talvez esse tenha sido o meu principal erro de mentalidade sobre dinheiro, né? Eu achava que filho prendia e era despesa. Poxa, isso aí também. O pessoal fala isso comigo. Quer ter filho? Não, não tem dinheiro, não. E aí eu entendi que filho é o que leva a gente mais longe na Terra, né? São flechas. E aí eu mudei a minha mentalidade e hoje eu vejo ela com 3 anos, já tô pensando assim, pô, daqui a pouco ela vai fazer 18 anos, vai sair de casa e eu vou perder esse bebezinho aqui, cara. Então, no começo, tu acha que é um problema que vai te prender. Aí, quando tu vive essa riqueza, tu fala assim, não quero perder isso, porque é muito bom. Cara, é muito gostoso. Eu tenho 38 anos, né? Então, assim, meu filho tem 10 agora, nasce em 2014, na época da Copa do Mundo, em abril. Aí eu falei assim, caramba, o que é ser pai? Aí eu falei, como é que é isso? Teoria é mole, né? Tu vê o pai te tratando, tu vê teu tio tratando teu primo e tal. Aí eu falei assim, cara, o que é ser pai? Aí eu falei, não sei. A mãe já vai começar a gerar a partir do crescimento aqui no ventre, né? Porque a mãe já vai sendo gerada. O pai, não. Ah, tu vê o chute, a criança dando chute, tu curte, e tal. Mas quando nasceu, não sei se foi contigo a mesma coisa, quando nasceu, parece que empoderou um espírito de guerreiro, cara. Alguma coisa assim, parece que a criança tá sobre meus cuidados. Na hora que parece que Deus fala assim, é meu, mas cuida dele para mim com toda a responsabilidade. Eu fui na hora assim, cara. É meu, ninguém encosta no meu filho. Assim, na hora, pra mim, foi um sentimento muito assim de pai na hora. Pá! Aí eu sou família, né? Eu gosto muito da minha família, sou apaixonado nos meus filhos, na minha esposa. Já tô com ela, eu tenho 17, comecei a namorar com ela com 17 anos. É minha primeira namorada, minha primeira esposa até o resto da vida. Tô com ela há 21 anos. E assim, graças a Deus é um fruto de amor. Então a gente vai crescendo muito. E aquele espírito de pai, que nem você falou, é incrível, cara. Contigo Caraca, foi a mesma coisa, assim? Isso que tu falou, é uma coisa assim, muito, muito importante que eu falo pra minha esposa e pra minha filha, né? Primeiro que foi na hora que a minha filha nasceu, a minha esposa ela fez um rosto que eu tenho isso gravado na minha memória até agora, né? Então, pra mim, o meu casamento melhorou muito. Já era bom, mas depois que a minha filha nasceu, meu casamento melhorou demais. E eu acho que a ligação ali do casal e a minha esposa cresceu muito como mulher, como pessoa também. A admiração aumentou demais, né? E aí, uma das coisas que eu questionava pra minha esposa, assim, pô, como é que as pessoas se separam nesse começo? Como é que a gente vê aí gente... Meu caso, né? A minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 1 ano. Como é que alguém consegue se separar da mãe do filho ou do pai do filho com uma criança ali tão frágil e sem viver esses momentos maravilhosos que é tu tá acordando ali com a tua família nos teus braços tomando um café? Eu valorizo muito isso, mas eu falo pra minha filha que ela é fruto do amor do papai e da mamãe dela. Legal. E eu sou conservador, né? Então eu bato muito nessa tecla. Primeiro tu casa para depois ter o filho. Também. Primeiro tu casa para depois ter o filho. Isso é bíblico também. O pai sempre prepara tudo para a chegada do filho. Deus preparou o mundo para no 6º dia colocar o homem. Ele preparou as coisas para dar pro filho. Não fez de qualquer jeito, né? Não fez de qualquer jeito. Então, casa, tem um filho. Porque no dia que a tua filha, teu filho, escutar, olha, você é um presentinho de Deus pro papai e pra mamãe, e você é fruto do nosso amor, quando ele for pra rua, e a gente sabe que existe isso, né? Sofrer bullying, falar, você é um FDP. Ele vai falar assim, não, eu não sou um FDP, porque eu sou um fruto do amor do meu pai e da minha mãe. Eles se casaram, eles prepararam tudo pra minha chegada. E não que a gente não vai amar aqui o FDP, não, tá? A gente tá aqui pra amar todo mundo. Mas isso é importante para mostrar como que essa identidade bem formada de um lar estruturado, ela faz a diferença pro teu filho enfrentar alguns gigantes aí que vão aparecer no mundo, Muita coisa. Porque hoje em dia, a relativização da identidade, ela ficou algo muito sério. Hoje em dia, se chamarem alguém de picareta, não tem problema.
Se você é homem ou mulher, não tem problema. É tudo relativizado. E não é assim. É importante a gente ter os papéis definidos, saber o que é o quê, porque estão questionando a identidade de Jesus 2000 anos depois que ele passou aqui. Até hoje. Imagina o que vão fazer com a tua identidade. Então é muito importante que você saiba que você é filho de Deus, na presença dele. Que você tem pai e mãe, uma família estruturada, que estão aqui e vão te amar de maneira incondicional. Essa segurança, ela vai criar filhos muito mais fortes para enfrentar o mundo. Porque você já está gerando o seu filho com amor ali, né, cara? Então você dando ensinamento também, porque adianta ter amor e ensinamento, ele vai saber se posicionar. Saber assim, eu estou seguro, meu pai e minha mãe me amam e estão comigo. Isso é o meu maior presente. O amor, né? O Jeff Bezos fala isso. Ele fala que ele só construiu a Amazon porque ele sabia que se desse errado ele poderia voltar para casa dos pais dele. É a base. Em 2024 eu me dediquei muito a estudar sobre casamento, né? Porque eu vi uma estatística que apenas 1% dos brasileiros ganham mais que R$28.000 por mês. Aí eu pensei assim, e quem ganha mais que R$28.000 por mês e é feliz no casamento? Deve ser uma estatística ainda menor. 0,000. Eu falei, então essa solução aí ela tem muito valor. Porque quem não tá feliz no casamento, mas tem muito dinheiro, pagaria muito para resolver isso. Então eu comecei a estudar o maior especialista do mundo nisso, chamado John Gottman, que é um PhD nesses assuntos de casamento, e lá mostra que você tem um casamento saudável, aumenta a tua expectativa de vida, aumenta a expectativa de vida dos teus filhos, aumenta a qualidade de vida emocional dos teus filhos. E qual que é a consequência disso? Famílias mais saudáveis estão prontas para prosperar em todas as áreas. E por isso que lá tem uma estatística que foi o que deu o gatilho para eu procurar esse assunto, né? Hoje em dia a gente vê uma epidemia de divórcios na sociedade. Muita coisa. Mas casais que compartilham de uma rotina e um ritual espiritual diariamente diminuem a taxa de divórcio para 1 a cada 1.300 casamentos. Caramba, muita coisa. Porque então, aliança. É orar todo dia quando acorda com a tua esposa. Quando vai comer, orar antes. Quando vai dormir, orar antes. E aí, eu fiz uma mudança, né? O Mário até me deu um presente aqui, gente, que eu vou revelar aqui. Me deu uma carteira da Gucci, que essa carteira vai botar muito dinheiro no meu bolso. Opa, aí, ó. Obrigado, querido, obrigado. Eu, em 2024... Tá fazendo aniversário agora, dia 10, hein? Decidi que toda vez que eu fosse passar o cartão, eu ia fazer uma oração agradecendo. Eu vi. Muito legal isso. Então, se você começa a fazer 10, 15, 20 orações por dia, tu tá vivendo na presença. Então, espiritualmente, tu tá muito mais forte. Emocionalmente, tu tá muito mais rico. E nesse processo, você começa a passar essa mesma vibração para as pessoas e contagiar as pessoas. Muitas das vezes eu fui passar o cartão e a pessoa começou a rir na minha cara. E aquilo foi a oportunidade de eu falar de Deus para ela. E aquilo engatou um assunto e aquilo foi fazendo um outro gancho para que a gente pudesse falar de Deus. Que legal, cara, essa tua estratégia. Exato. E aí, nesse processo de alimentar o casamento, cuidar do casamento, cuidar de todas essas partes, a gente vê outra questão. Isso aqui é outra dica também forte, né? Todo dia, quando sair de casa, dá um beijo de 6 segundos na tua esposa. 6 segundos. Porque aquilo vai liberar uma química chamada ocitocina no teu sangue e no dela também, que vai aumentar o relaxamento, vai diminuir o estresse, vai aumentar a capacidade dela de lidar com o estresse e aquilo, ao longo do tempo, vai fazer esse casamento ser muito mais saudável e longevo. 6 segundos, hein? Agora eu vou anotar aqui, que essa aí eu não sabia não, hein? Então é fazer uma oração por dia. Uma oração por dia. E dar um beijo de 6 segundos antes de sair de casa. Se você juntar esses dois aqui, as chances do teu casamento ser muito mais próspero, duradouro e feliz é muito maior. Sim, porque assim, quando o casal ora junto, cara... Porque assim, o que o diabo quer é destruir família, né? Que nem você falou, o índice é altíssimo de divórcios. E a gente vê quando o casal ora junto, eles estão com o mesmo propósito, alinhado, sabendo que qualquer coisa que vier, ei, calma aí, vamos recorrer ao juiz, vamos recorrer a Deus aqui. E tem a maturidade também, né, Mário? Porque é o seguinte, tem muita gente que está na imaturidade ainda de achar, pra que é teu casamento? Ah, não, pra eu ser feliz. Pra que o casamento? Não, pra minha esposa ser feliz. Não, não é não. O teu casamento, assim como tudo que você faz, tem que estar apontado para o reino.
tem que estar apontado para o reino. Então, vai ter momentos onde tu não vai estar alegre, pulando de felicidade com o teu casamento. Mas tu sabe que tu tá apontando aquilo para o reino. Então, vamos se submeter, vamos obedecer, vamos orar, pedir direcionamento para que Deus trate a gente, né? Porque essa é uma maturidade importante que eu aprendi também a ter em Cristo. Parar de fazer aquilo que eu quero. Quando você começa a fazer o que Deus quer, mesmo que não seja a tua vontade, aí que tu tá mostrando a tua obediência, a tua maturidade. Porque a humildade nessa área é importantíssima, sabendo que ele que sabe conduzir a tua vida. Senão tu vai bater cabeça. Vai bater cabeça sempre. E Deus, se você entregou a tua vida, tu fala assim, meu irmão, então deixa. Ele sabe de tudo. Porque se eu me meter aqui, eu vou fazer besteira. E é difícil, às vezes, essa resistência, né, tio? Pô, vou começar agora a dar dica pesada de casamento, tá? Vambora. O pessoal precisa escutar, cara. É importante a gente ter ritual no nosso casamento. Por quê? Vamos dizer que o teu ritual... Vamos dar um exemplo aqui do meu ritual com minha esposa. É sempre dormir junto. Dá dica, claro, pô. Aí, claro não, que ainda tem casa que é separado. Quarto separado. Tem vezes que as pessoas não têm esse ritual, né? Aí tem uma briga. Ah, então eu vou dormir no sofá hoje. Eu vou dormir vendo televisão. E aí dorme separado. Mas se você tem um ritual de sempre dormir junto, mesmo brigado, aí rola aquele pezinho. Sabe aquele pezinho que esfrega? Vai lá no pé, sem querer. Tá, os dois estão bicudos um pro outro. Aí passa um dia, passa outro dia, faz oração antes de dormir juntos, mesmo brigados. Aí daqui a pouco rola aquele pezinho. Aí aquele pezinho esfrega um joelhinho. Daqui a pouco a gente tá ali fazendo as pazes e o relacionamento ele não se afastou. Porque existem certas fissuras que se você deixar muito tempo elas separadas, para voltar depois, a liga não tá tão forte. E se aquilo virar hábito... Exato. Então, esse ritual, ele vai ajudar a gente se reconectar, por mais que a gente tenha algumas adversidades ao longo do caminho, dos dias. Então, é importante que você crie esse ritual com a tua família. Lá em casa, a gente tem vários rituais, que é tomar o café junto, fazer a refeição junto, gente, é tão importante. A mesa, né? Exatamente. Tu tem um filho de 10 anos, né? Tenho. Daqui a pouco vai cair nesse desafio, e eu sei que isso está afetando algumas famílias, né? O menino quer ver o desenho, tá jogando o videogame dele e fala assim, não, hoje eu vou jantar aqui no meu quarto. Traz a comida aqui no meu quarto. O meu pai não deixava comer dentro do quarto. Ele falava só animal que comia dentro do quarto fechado. É mesmo? Tinha que comer na mesa com ele. Tem que ser junto. Por quê? Porque isso vai criando um afastamento da família. Então, é no momento da refeição que a gente tem a hora da comunhão, de você passar os teus valores, os teus princípios, os teus filhos. Se Jesus, na última noite dele, quis estar à mesa com os próximos dele, por que a gente vai começar a comer em quarto separado, cada um vendo a sua televisão em um canto? Família é para ficar amontoado. Eu sou desse tipo, né? Não, mas cara. Eu tava ontem conversando com o pastor Marcelo Graça, um abraço para você, irmão. Ele acabou de lançar um livro falando sobre a mesa. A importância da mesa, né? Isso que você está falando. Aqui a gente está na mesa, trocando ideia, conversando, passando conhecimento pessoal. Quando você está em casa com a sua esposa, com a sua filhinha, tá na mesa. E é ali onde você bota seu coração mesmo. Você tá ali se alimentando fisicamente e passando o amor, o ensinamento para sua filha. Sua filha tá olhando aquilo na mesa. E reuniões e tal. Onde? Na mesa, onde as coisas são tratadas. É muita coisa. Isso aqui é simbolismo, assim, é absurdo. E essa questão toda que tu falou do teu pai, assim, isso, cara, é um princípio que a gente tem que pegar e passar. Porque realmente, cada vez está mais afastado das coisas, os filhos estão cada vez mais no negócio de celular. Tô falando isso que tu ainda tem 3 anos, ainda tá ali, mas o meu de 10 que você falou, calma aí. Você tem horário de jogar sua bola, você vai brincar, que nem você falou, pé na grama. Cara, tem que brincar, porque daqui a pouco estão bitolados aqui só com coisa. E uma questão que você falou de casamento, que é importante falar, é bem legal, porque o princípio para você ser um cara próspero é um casamento, porque você tem um casamento, porque casou por casar, porque dizem que é legal, ou porque a sociedade diz que um dia casou, mas não sabe por que o motivo, é um princípio muito grande da prosperidade financeira, né? Da prosperidade de vida. Não a prosperidade somente financeira. E quando o casal está junto, ele é um foguete para decolar, né? Então, o que você acha dessa área, assim? Pô, eu sempre foi um plano muito central na minha vida, né? Até porque veio um trauma
na minha vida. Meu pai teve 6 filhos com 5 esposas diferentes. Caraca. E minha mãe teve 6 filhos com 4 maridos diferentes, né? Então, sempre quando eu fui fazer esses trabalhos de visualização, de coaching, de imersão emocional, o meu objetivo principal sempre foi estar casado com a primeira e única esposa, né? Porque para mim isso é muito relevante. Se eu não estiver bem no meu casamento, se eu não estiver bem romanticamente, todas as outras áreas da minha vida vão muito mal. Eu não vejo colorido nas outras áreas. E eu sofri bastante antes de achar minha esposa, né? Fui traído. É mesmo? Era apaixonado por uma pessoa, fui traído. E aquilo foi muito bom para mim. E isso é um outro segredo que eu quero que as pessoas aprendam, né? Você ser grato por aquelas pessoas que te fizeram mal em algum momento. Porque elas te ajudaram a você encontrar o teu caminho e você amadurecer. Então, você que está culpando alguém por algo na tua história, aprenda a fazer um exercício muito importante, que é a carta de perdão. Escreve uma carta perdoando essa pessoa, porque hoje eu sei como não agir com ninguém, hoje eu sei como não sei o que lá. Não precisa entregar essa carta para essa pessoa não, mas é uma maneira terapêutica de você lidar com esse sentimento que às vezes você não digeriu. Então eu sou muito grato por essa pessoa, porque se eu tivesse ficado com essa pessoa, eu não tava com a minha esposa. Não, você estaria triste aí, tá sofrendo às vezes. E eu precisava amadurecer muitas coisas, né? E a minha esposa, ela teve que lidar com esse amadurecimento, mas eu já vim muito mais maduro por causa de erros que eu cometia com essa pessoa, porque também tem gente que fala assim, eu fui traído e a responsabilidade foi toda da pessoa. Não, eu tinha muita responsabilidade nisso também. Claro. A gente sempre tem autorresponsabilidade para lidar com as nossas questões e participar das soluções. Então, nesse processo, eu fui me desenvolvendo, eu era muito carente, né? Então, existem 3 tipos de pessoas no mundo. São as pessoas equilibradas, as pessoas carentes e as pessoas que são frias. Então, os relacionamentos abusivos que a gente vê, normalmente, são entre pessoas frias e pessoas carentes. Porque um quer muita atenção, o outro não quer dar intimidade e atenção, e aí existe um conflito muito grande. Só que isso é reflexo de um problema emocional, provavelmente na infância. Passado, né? De pessoas que elas queriam e não tinham, ou pessoas que foram maltratadas e criaram um afastamento sentimental com as pessoas para se proteger. Criou uma cicatriz, né? Então, nesse processo, eu fui me desenvolvendo muito amorosamente com a minha esposa. E, hoje eu sou, graças a Deus, muito feliz. Mas uma história interessante do meu casamento, né? Que uma vez a minha esposa falou assim, eu não era feliz nos 8 primeiros anos. Eu falei assim, como assim, cara? Se eu soubesse disso, eu não tinha pedido para casar contigo. Ela falou assim, mas não era feliz. E aí minha esposa está se formando agora em psicologia e ela me explica as coisas de uma maneira técnica para eu entender. Ela falou assim, cara, o teu padrão do que era um bom relacionamento era tão ruim, que tu tava na merda, cheirando merda e achando que era bom. E tem muita gente que veio de um lar tão abusivo, um lar tão desmantelado, que não tem noção do que é uma relação de qualidade. E acha que esposa é normal, né? Que vem de um casamento dos pais dela de mais de 35 anos, 40 anos quase, tinha uma relação de entendimento do que era bom ou ruim bem diferente da minha. Não tô falando que o dela era perfeito também, mas o meu era muito baixo devido a essas questões aí de muitas separações dos meus pais. Então, a gente precisa entender as nossas cicatrizes, do nosso cônjuge também, e decidir o que a gente vai fazer a partir daquele ponto. Se a gente vai continuar alimentando aqueles erros, aquelas cicatrizes, aqueles traumas, para que os nossos filhos herdem aquilo, ou se a gente vai decidir se curar frente a Deus. Que legal, cara, isso que tu falou, porque realmente você teve a humildade de ela falar isso. Há quanto tempo casado já? 12 anos. 12 anos? Bastante tempo já, né, cara? É. E conheceu ela tem quanto tempo já, assim? Não, 13 anos que a gente está junto. Um ano, então, ficou namorando e casou. Não, ela demorou 6 meses pra sair comigo a primeira vez, cara. Foi muito importante. Eu Trabalhou sua paciência. Trabalhou muito, cara. Isso foi muito importante, porque normalmente eu tinha relacionamentos onde era muito rápido as coisas. E aí a gente construiu uma amizade antes, ela não me deu bola, eu acabei tendo outros relacionamentos no meio do caminho, a gente foi se conhecendo, e aí um dia a gente decidiu ficar junto, namorar. Eu fiz totalmente diferente do que eu normalmente faria, né? Eu chegava no 10º encontro já pedindo namoro, que eu queria ter um relacionamento sério, um compromisso. E aí deixei o negócio acontecer.
e ao longo do tempo a gente foi se trabalhando, a gente foi se conhecendo, e eu acredito que a relação ela ficou muito mais sólida. Tem até uma pregação da pastora Thalita Pereira, né, que ela fala se a gente quer ser folha ou se a gente quer ser raiz. Palha ou raiz. E muitas pessoas elas querem ser palha. Ou seja, ser superficial, rápido. Pega fogo rápido. E às vezes quando a gente tem um relacionamento raiz, quando a gente está formando raiz na nossa profissão, na nossa vida financeira, muitas vezes a gente vai ver aquela raiz crescendo para dentro do solo, não gerando folhas bonitas, aparentes, mas aquilo vai ser sólido, vai ser firme. E isso é quando a gente começa a elevar o nosso padrão de vida com investimentos financiando isso. Com uma vida que não é feita em dívida, e sim em ativos que geram frutos para que a gente possa usufruir isso de maneira sustentável. E agora, você agora falando disso aí, um gancho muito bom, que agora onde é a tua especialidade, né? Onde você é o cara. Queria que você falasse um pouquinho também como que você despertou para passar para o pessoal também sobre investimentos e também qual a tua maior expertise hoje. Eu sei que você fala assim eu te acompanha há bastante tempo. Pessoal, segue ele aqui, vai estar aqui na descrição, segue o tio Uli, que eu sei que é um cara do bem, querendo ensinar e ele usa isso na vida dele. Então, assim, não tem como falar. Tem aliança. Aliança do que você usa e a pessoa que você é e o que você quer entregar. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho como é que seu projeto, o Jornada de Ganhos Explosivos, assim, eu sei que eu vejo o depoimento dos alunos, assim, com ganhos, assim, absurdos, por estratégia de opções, né, que eu vejo, e também como é que você vê o investimento como um todo para você? Então, como eu te falei, meu pai era um empresário muito bem sucedido financeiramente. E a mentalidade dele sempre foi uma mentalidade muito diferente da média. E ele falava assim, cara, não tem que trabalhar. Tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Só que para isso precisa inteligência, precisa sagacidade e sabedoria. E aí, desde o começo, eu já entendi que se eu pegasse o dinheiro e botasse ele para render acima da média, isso pagaria um salário maior do que qualquer vaga como executivo em multinacional. Então, meu primeiro emprego em empresa foi no financeiro da Michelin. E aí eu via a vida daquelas pessoas ali e eu falei, caraca, isso aqui não vai dar para mim, não. Porque eram pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, muito preparadas, e sem nenhum demérito aqui, que ganhavam tipo 8, 7 mil, 10 mil. Quando o cara era muito bem sucedido, ganhava 15 mil por mês. E no mercado financeiro, você tem a meritocracia, você tem a liberdade de tempo, você tem a liberdade geográfica e você tem a capacidade de ganhar ilimitado. E nesse momento, eu comecei a dedicar a minha atenção para o mercado financeiro. Também tentei empreender. E, mais uma vez, né, como é que a história que a gente conta para a gente mesmo faz toda a diferença. Eu tentei abrir um restaurante e o restaurante deu errado. Faliu. Eu falei assim, cara, isso aqui é um aviso para eu dedicar a minha atenção mesmo para o mercado financeiro. Porque no mercado, eu não corro o risco de perder todo o meu dinheiro. Porque eu posso sair, eu posso diversificar, eu tenho a liquidez para encerrar minhas posições. E quando eu vi que esse restaurante ia dar errado, meu pai falou assim, cara, vende isso para alguém, dando errado. Eu falei assim, mas como é que eu vou botar alguém numa furada, pai? Eu sei que isso aqui vai dar errado. E aí no mercado financeiro tinha essa vantagem, né? Eu não preciso dar satisfação por que eu estou vendendo ou comprando. Tem liquidez, né? Tem liquidez. E aí nesse processo, a vida me direcionou para cada vez mercado financeiro. E aí, acelerando um pouco a história, né? Eu comecei a entender um padrão muito claro, que era as tendências. E a tendência, ela faz com que você ganhe dinheiro tanto quando as coisas estão indo bem, mas também quando as coisas estão indo mal. E o momento derradeiro, que assim, foi quando o leite derramou, foi quando teve aquele acidente de Mariana, da Vale. E eu estava indo contra a tendência. A Vale, naquela época, se a gente for ajustar, ela estava tipo R$10. Hoje, para vocês terem noção, ela está R$65, né? Ou seja, ela estava muito barata, eu sabia que ela estava barata, mas mesmo assim, quando teve aquele acidente, ela caiu 60% em Muita 45 coisa. dias. Ou seja, o que eu estou falando de estar barato é o que a gente chama de investimento em valor, né? Mas mesmo quando a gente tem algo barato, se a tendência estiver contra, a gente não vai ganhar dinheiro. Então eu comecei a entender que precisava ter uma adaptação naquele estilo de investimento que eu fazia.
E eu era muito influenciado por esse investimento em valor por eu ter almoçado com o Warren Buffett em 2006 e seguir muito do que ele falava. E aí, quando eu vi esse evento acontecer na minha frente, e eu vi que muita gente ganhou dinheiro apostando na queda da Vale, naquela situação, eu falei assim, olha, eu já conheço essa metodologia, mas eu emocionalmente não tinha entendido aquilo. Porque essa é uma coisa importante da gente entender na nossa vida. Tem coisas que a gente entende do ponto de vista racional e tem coisas que a gente não entende do ponto de vista emocional. A gente só realmente vai avançar numa velocidade muito maior quando a gente alinhar o emocional e o racional na mesma página, na mesma tecla. E foi esse evento que me mostrou, cara, você tem que operar as tendências. E aí, quando eu entendi que a tendência realmente permitia que eu não ficasse dependente de PIB crescer, de mercado estar em alta, e eu poderia ganhar nos dois momentos, eu falei, olha, se eu misturar isso com um instrumento correto, que são as opções, eu posso ter ganhos explosivos, que é dobrar o capital num período curto de tempo. Bem mais rápido, né? E aí, nesse processo, o que a gente faz? A gente surfa as tendências no curto prazo, porque aquilo vai fazer o nosso capital crescer numa taxa maior. Eu vou pegar esse excesso de ganhos e eu vou botar em investimentos de valor de longo prazo. Então você capta aquele dinheiro, você faz ele trabalhar para você depois alocar ele. E eu certinho falo nas que os ganhos ações. explosivos, eles são como o sal da comida. Se você não botar sal na tua comida, ela não tem gosto. Se tu botar sal demais, tu não consegue comer. Então, o segredo do sal é a quantidade que você põe. Uma coisa Então, eu falo aqui, confortável, né? o negócio é seguir a tendência, é fazer isso com a opção. Mas qual que é a quantidade correta de fazer isso? Então, é dentro desse processo que a gente consegue criar um ambiente sustentável dentro do canal para que a gente fale tudo de graça, só que executar isso com acompanhamento, que é o que a gente vende dentro do canal educacional, é muito diferente. Porque quando você está num ambiente novo, num mar que você nunca entrou, tá lá com o salva-vida do teu lado, te deixa mais seguro. Te deixa. E às vezes você cometer um erro nesse processo pode te custar dinheiro, te custar tempo e fazer você desistir. E não é isso que eu quero que as pessoas façam. Então eu entrego tudo de graça do conhecimento e o acompanhamento é o que a gente acaba criando ferramentas para fazer junto com os alunos. Entendi. Então você faz... a educação, você tem as suas aulas gravadas, que você deve ter. Ao vivo também. Ao vivo também, eu vejo que você faz bastante lá, sempre está ativo nas redes sociais. E com isso você também tem a sala de tendências de como é que está o movimento do mercado, quais as oportunidades do Exato. momento. Eu tenho soluções que elas são educacionais e eu tenho soluções que eu falo que é para falar com a preguiça das pessoas. Então, se a pessoa ela não quer estudar, não quer fazer nada, ela só quer copiar e colar aquilo que eu faço com o meu dinheiro, que a minha equipe de analistas executa, ela pode. Mas se ela quer entender o que está por trás dos panos, Sim. eu falo do Mr. M, né? Se você quer entender o que está por trás do truque da mágica, você também pode ter acesso. Só que tem pessoas dos dois perfis. Quando eu comecei na rede social, eu só falava para quem queria saber o que estava por trás do truque de mágica. Porque eu não tinha empatia pelas pessoas que não queriam estudar. Só que ao longo do tempo, eu fui entendendo que existem perfis diferentes. Tem a pessoa que ela primeiro precisa ver o copiar e colar funcionar para depois ela se interessar para entender o que tem por É trás. isso que eu ia falar. Entendeu? E hoje em dia eu consigo, graças a uma equipe, graças a um ecossistema cada vez mais rico, atender esses dois perfis de alunos. Hoje você tem uma estrutura assim, bem avançada em relação a teu ecossistema, né? Sim, a gente tem 8 analistas, 2 gestores, assessores. É tipo uma instituição financeira, mas que não vende produto financeiro, que é totalmente focada no educacional. É isso que você falou, assim, às vezes a pessoa é igual, quer primeiro ver se realmente funciona para depois aprender mais sobre aquilo, né? E ninguém quer passar por um caminho mais árduo. Às vezes quer chegar ali, pô, eu quero ganhar dinheiro rápido. É isso que acontece muito até com as pirâmides Exato. que funcionam hoje, né? Infelizmente, tem isso, as pessoas não querem aprender. Só que, assim, graças a Deus, se pegar com você, está fazendo um caminho certo, que é o mercado financeiro, chancelado pelas EVM, tem Bovespa, tem tudo. Pô, tem muita É regulação que a muita gente tem que passar. coisa. Não é uma coisa que chega assim, vou botar um dinheiro na mão do tio. Ninguém faz isso. Eu também Você- não quero o dinheiro na minha mão. Você só dá instrução e ele, na própria conta, ele faz.
Exatamente, porque essa é a maior fragilidade da pessoa, que ela não quer fazer as coisas. Ela dá o dinheiro para ela na mão de alguém, ela não faz no CPF dela, não faz no nome dela, e aí depois vira um problema. Se frustra. Então eu costumo falar isso muito nos conteúdos de atração que eu faço. Quer se proteger? Faz no teu CPF, faz no teu nome, na tua conta. E para isso você precisa aprender a copiar e colar exatamente aquilo que eu faço para você fazer. Eu provei esses dias que você tem que apertar menos botões para fazer uma compra e uma venda de uma opção para ter ganhos explosivos do que para você postar um story. Você precisa de 5 cliques para postar um story e você precisa de 3 cliques para fazer uma operação de tendência com opções. Então é muito simples, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa, quando começa a ter a experiência, ela começa a querer aprender. Ou tem pessoa que vai ao contrário, né? Mas é mais difícil, né? E essa simplicidade, ela também pode ser um perigo. Por quê? Por ser muito simples, a pessoa ela não respeita a estratégia, não respeita um passo a passo. Então a pessoa ela precisa ter uma corretora, ela precisa ter essa plataforma que em 3 cliques ela executa uma operação, mas ela precisa ter uma estratégia. E essa estratégia, ela precisa responder por que vai comprar, por que vai manter e por que vai sair, antes mesmo dela entrar nessa operação. Porque senão, essa facilidade excessiva pode se tornar um inimigo, porque você começa a agir de maneira emocional. E começa a querer aumentar a mão, né? Exatamente. Ou até quando tá perdendo, querer dobrar a mão. Isso aí Pra fazer preço médio. Isso aí é um dos 3 erros que eu falo que são os segredos de mentalidade para você ter ganhos explosivos. É fazer preço médio, focar na ancoragem e querer realizar cedo demais os teus lucros. Isso aí vai te fazer um perdedor no mercado. Os teus analistas, eles analisam, tipo assim, ele começa a ver a entrada, a oportunidade de entrada, tem que estudar mercado, tem que estudar tudo, análise gráfica, deve ter isso tudo, né? E dali ele começa a ter um tempo de início, meio e fim, ou ele começa a falar assim, gente, tá no momento exato agora de sair, vamos sair porque chegou, acho que, no limite. O método dos ganhos explosivos, eu falo que ele é muito claro. Ou a tendência ela tá de alta ou de baixa. Não é subjetivo, é totalmente objetivo. Porque eu falo que essa objetividade, ela ajuda a pessoa que está tomando a decisão e é iniciante a ter convicção. Porque o que é que sai da tua cabeça e vai para a ponta do teu dedo para tu executar a operação? Por que é tão difícil para algumas pessoas? Por que é um caminho tão longo? Por falta de convicção. E você agir sem convicção é a pior coisa no mercado financeiro. Porque a qualquer tipo de ruído da política, qualquer tipo de ruído macroeconômico, você vai se assustar e vai recuar. Então você precisa ter essa clareza, se a tendência está de alta ou de baixa, para ter essa convicção, para agir e ser firme. Eu gosto da parábola dos talentos na Bíblia, porque ela fala sobre capacidade. E aquele servo que tinha capacidade, ele imediatamente agiu quando ele recebeu o talento e dobrou aquele talento. Já o servo que não tinha capacidade, agiu com medo e escondeu o talento. E aí, quando o Senhor chega, ele fala assim, olha, você agiu mal, porque se você não tinha capacidade, você deveria ter se associado aos banqueiros, porque pelo menos você teria recebido os juros desses talentos. Ou seja, quando você não tem capacidade, você precisa se conectar a quem tem, para que você não fique parado. Isso aí a gente vai para um outro conceito bíblico, que é o seguinte, nós somos mordomos de Deus. O mordomo ele é um administrador de um recurso. Se o administrador do recurso não está fazendo bom uso daquele recurso, quem é dono do recurso vai tirar da mão dele e botar em outro. Então, já que somos mordomos de Deus na terra, a gente tem que obedecer o princípio da multiplicação. Porque se a gente não multiplicar, nós não estamos fazendo bom uso dos recursos que Deus colocou na nossa mão. Então, você aí que não está se capacitando, você está infringindo um princípio. Você não está cumprindo um princípio, que é cada vez se capacitar mais para poder frutificar no reino. Então, quando você começa a ter clareza do que Deus quer para a tua vida, você entende que você não pode ficar parado. É isso aí.
Até quando você fica milionário, quando você fica bilionário, você não pode parar. Por quê? Porque é aí que você tem os recursos mais abundantes para frutificar ainda mais o reino. E o reino é muito grande, né, cara? Exatamente. Por isso que a gente vê esses bilionários aí que os caras começam a se dedicar à filantropia, mas nunca param. Porque isso que você falou é bem bacana, porque a gente entende que a gente tem que se capacitar cada vez mais para poder avançar. Nunca para. Né? Nunca para. Deus, até o final da vida, ele estava ali propagando a palavra e até hoje está se propagando através daquilo que ele fez. E às vezes eu acho muito o seguinte: a pessoa fala assim, cara, eu não consigo, só tenho uma oportunidade da vida. Mas é porque ela não estava capacitada para olhar e identificar as oportunidades que existem na vida. Porque assim, chega assim, pô, cara, eu só sei mexer com isso. Pô, beleza, mas tu vai ver oportunidade só daquilo. E você está criando as oportunidades? Criar é o quê? Sempre estar conhecendo coisas novas. Coisas novas, pessoas novas que vão te ajudar a crescer, a evoluir. E com isso você vai começar a falar assim, caramba, tem um monte de oportunidades. Só que como eu não tinha essa técnica, eu não tinha essa busca, eu não consigo visualizá-las. Porque estão escuras. Como existe, né? N oportunidades que a gente vai criar ou vai observar depois que você estiver preparado para elas. Então, assim, que nem você falou, o reino, a gente como usa, a gente bota, quando Deus fala assim, coloca o reino de Deus na frente, o amor de Deus na frente, e as outras coisas serão acrescentadas, é isso, é você colocar ali a tua vida que as coisas vão ser acrescentadas, mas você também tem que estar sempre buscando a melhora, porque se tu ficar acomodado ali parado, é igual o dinheiro, a inflação. Ficar o dinheiro parado ali no colchão, o dinheiro perde valor. E a gente também perde valor se a gente não se capacitar cada vez mais, né? Você até hoje estuda sem parar, não é isso? Pô, eu amo me capacitar. Isso aí tem que ser uma mentalidade que as pessoas elas precisam mudar, né? Você aprender e se preparar é um estilo de vida. Eu tava voltando mais uma vez nesse assunto aí com esse meu sobrinho ontem de viagem, só eu e ele no carro, né? E ele ficou lá vendo desenho, jogando videogame, enquanto eu tava gravando vídeos pro canal. E cada vídeo que eu solto lá no Reels, eu faço 8 versões dele. Porque aí eu dou pro meu editor ver qual que ficou a melhor versão, para que a partir daquilo ele escolha a melhor. Porque eu não sei qual que vai ser boa. Mas o que eu posso controlar é o meu esforço em fazer aquilo. E aí eu falei para ele, cara, quando você aprender a amar, se preparar, e você estiver fazendo aquilo que você tem uma inclinação maior na vida, cara, ninguém vai te segurar. Porque você vai estar cada vez mais na mentalidade do CR7, né? CR7, pô, dá aula de mentalidade exatamente porque ele ama se preparar. Ele tá lá fazendo a bicicletinha dele, se preparando, fazendo a dieta, e aquilo não é uma penitência para ele. Na verdade, ele só tá exercendo ali o ministério dele. E isso aí foi outra coisa que eu aprendi esses dias também, é que a tua vida ela só começa de verdade quando você starta o teu ministério. E o teu ministério pode ser na tua empresa, pode ser na tua família, pode ser no teu grupo de amigos, mas você tem que estar frutificando os lugares onde você está, com palavra, com princípios, com mandamentos. Esse é o princípio, né? Você fazer diferença, né? Exato. Você ser a luz do mundo, né? O sal da terra, você conseguir fazer diferença na vida de um amigo, né? Uma oração, estender a mão, né? Porque assim, eu acho que é difícil a gente conversar assim, né? Que a gente fica com o coração inclinado a ajudar, né? Sempre. Mas às vezes as pessoas não querem aquela ajuda, porque não estão preparadas para aquela ajuda, porque você quer fazer muito bem. Ah, mas isso aí eu tenho uma história para contar, cara. Que é o Então seguinte, conta. quando eu comecei na rede social, eu dava os treinamentos tudo de graça para as pessoas. É assim mesmo. E aí eu comecei a entender que a pessoa ela precisa chegar junto com algo para que ela esteja comprometida, né? Então, eu tenho um treinamento que é o meu primeiro investimento. Ele é R$10. Meu primeiro investimento, eu já devo ter, assim, vendido mais de 15 mil acessos. Tem 4 mil pessoas que nunca abriram. Por quê? 4 mil pessoas não abriram. Porque é R$10. Mas tu conhece alguém que já pagou 200 mil num treinamento que não fez? É ruim, não tem como. Então, foi aí que eu entendi que quando a gente cobra para a pessoa, a gente está fazendo um favor para ela. A gente está ajudando ela a se comprometer mais com aquela solução
aquela busca. Por isso que quando a gente tem aqui uma pessoa que a gente dá o acesso sem custo nenhum, a pessoa às vezes nem abre, não faz o treinamento. Quando alguém quer me dar um treinamento, eu falo assim, cara, não me dá, deixa eu comprar, para eu me comprometer. Então, o preço do treinamento, ele é uma ferramenta que já faz parte do processo da pessoa para alcançar a promessa dela. E aí a gente muda a lógica na cabeça, que eu sei que tem muita gente que assistindo isso aqui agora, que tem trava com vendas, né? Então entenda, quando você vende algo para alguém, você está ajudando essa pessoa. Quando você dá, você não está ajudando. Então muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas você não vai ajudar a pessoa. E eu falo assim, não, tudo que ela precisa agora é não ser ajudada. Porque essa é a ajuda que ela precisa. Fazer por conta, botar a mão dela na terra e pegar essa mão abençoada e colocar naquela terra amaldiçoada para que ela seja esse processo de frutificar. Sim. Isso é legal, porque realmente quando a pessoa não dá o valor, você dá, a pessoa acha aquilo que não tem valor. Porque você tá dando, fala assim, pô, o cara não tem valor. Agora, quando você tem a percepção, que bota na tua mente, cara, vou fazer um sacrifício, vou parcelar aquilo, vou não sei o quê, aquilo vai me fazer um bem. Vou buscar saber sobre isso. Realmente, às vezes, muitas coisas de mão beijada não são bênção. Você precisa se esforçar para ter aquilo. Né? Igual a ajuda que eu falo. Às vezes o pessoal não ajuda assim num ponto específico. Você dá a mão. Agora, você carregar a pessoa o resto da vida, não dá. Porque você não vai educá-la. Você vai arrumar um problema para você. E aquela pessoa, quando você falar um não, ela vai falar assim, cara, pô, o cara tem um monte lá e não consegue me ajudar. Assim, cara, mas assim, eu tô te dando a mão. E você tem que avançar de acordo com o seu esforço. Isso que tu falou é incrível, porque eu vejo isso muito. 4.000 cursos que não acessaram o negócio de R$10, porque não deu valor, porque R$10 o cara gasta às vezes numa bobeira tão fácil. E esse treinamento eu faço ele porque ele vale R$2.000. Mas eu faço por R$10 exatamente para que a pessoa, ela que não tem acesso, né, ela comece já numa vantagem. Dá um start, né? O que eu falo também é que existe a diferença entre o milagre e a visão. Milagre é quando Deus faz por você. A visão é quando ele te ajuda a fazer. Você faz um pouco e aquilo que você não pode, ele faz. Isso é a visão. Então, a gente precisa entender essa distinção entre milagre e visão, porque muitas das vezes a pessoa ela precisa de uma visão, ela não precisa de um milagre. Porque ela pode fazer parte da solução. Tem diferença, né? Tu tem o teu filho de 10 anos aí, se tu der tudo na mão dele, tu tá preparando ele pro mundo? Nada. Tu tá preparando ele pra vida dele, pra ele ser um líder? Tô botando na bolha. Exatamente. Embaixo das asas. Atrofia as capacidades A dele. pessoa não tem... às vezes eu tenho que me pegar muito com isso, que às vezes, no assunto que você falou isso, pegar e falar assim, poxa, tem as coisas que a gente tenta dar do melhor, né, cara? A gente tenta dar o melhor e tudo. Aí eu falo assim, pô, não tem nada pai, pra fazer. Eu falei, cara, não tem nada pra fazer, cara. Você tem tudo, cara. É só que você não tá enxergando, porque tá fácil. Eu, na minha época, quando era moleque, eu tinha que correr na rua, minha brincadeira era de rua, era arrancar o tampão do dedo jogando bola, brincar de pique-esconde na rua. Não tinha dinheiro, era bicicleta. E olha que bicicleta era caro, você tinha que juntar, fazer uma vaquinha com a família para te dar. Então, assim, eu fico preocupado com esse ponto. Porque até certo ponto, quando a gente faz, que você falou visão e milagre, o milagre é quando Deus age de uma forma que eu acho que transborda a nossa fé. Transbordou a nossa fé, aquilo que a gente quer muito, e a gente tem feito por onde para aquilo, Deus age ali no milagre, dependendo. E visão realmente é aquilo que fala assim, Deus, cara, eu vou te dar uma meta, vou te dar você pode chegar ali, mas agora depende de você, teu esforço, porque é difícil a gente chegar, por isso que eu acho que existe muita procrastinação. As pessoas não conseguem chegar num determinado ponto, porque cansa, tu começa a olhar para o lado, as dificuldades, os desertos, né, os processos, e fala assim, não, cansa chegar ali, mas também não vai ter o resultado de chegar lá, né? Exatamente. E a gente precisa também entender, naquela passagem lá, que a mulher limpa os pés de Jesus com perfume caro, né? Jesus fala, a gente vai ter os pobres aqui o resto da vida, né? Então, não é essa história que todo mundo vai ser rico. Vão existir generais e escravos. A gente precisa decidir aí qual a atitude que a gente quer tomar para a nossa vida, né?
aonde tu quer chegar, né? Porque Exatamente. governar a tua vida, né? Deus dá esse potencial pra gente. Onde Exato. quer chegar. Muita gente que chegou do nada, tá bem sucedido, tem a mentalidade forte, né? E a mentalidade forte, assim, o teu trabalho para ajudar as pessoas, eu acho que tem sido incrível. E entender, né, pra que é isso? Se você tá trabalhando, se esforçando, se capacitando, para no final você vencer, É. tá errado também. Voltando no assunto que a gente estava no começo aqui, né? Pra onde que você vai apontar isso? É pro reino? Se é pro reino, cara, tu vai ser cada vez mais abençoado. É quando você não bota Deus o dinheiro no coração, né, cara? Porque se você bota princípios e valores, tudo depois vai ser acrescentado, não adianta. Agora, quando você bota o dinheiro, você vai ter família longe, porque você é um egocêntrico, né? Você vai ser uma pessoa que afasta pessoas, você vai atrair interesseiros, mas não pessoas que te amam de verdade, que querem estar ao teu lado. Você vai menosprezar os teus filhos. Quando Deus, do dinheiro, né? Você começar a entender que Ele que vai dominar a sua vida. Isso para mim é um princípio muito grande que eu aprendi no decorrer da vida, que o dinheiro é ferramenta, mas não é o tudo, né? Exato. Agora depende, o dinheiro te ajuda em muitas coisas. Eu acho que eu gosto muito da questão do dinheiro com o intuito de ajudar as pessoas, cara. Eu acho muito legal. O reino, quando tem campanha da igreja para alguma coisa, comprar não sei o que, fazer o terreno, não sei o que, eu gosto de ajudar, porque eu sei que pessoas ali vão ser impactadas pelo amor de Deus que Ele me deu e conhecer Jesus. Então, eles também terão essa mesma oportunidade. Então, assim, o que vai ser? Aí, o pastor da igreja lá, ele sempre está abrindo novas igrejas. Para quê? Porque ele fica preocupado, desesperado com as almas que estão se perdendo no mundo, né? Então, assim, eu quero que as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tenho de estar lá na igreja, com meu filho, com a minha família, eles na salinha das crianças. Poxa, ele chegar depois com um trabalhinho, quando acaba o culto, né? E o dia de apresentação dos pais, eles cantarem lá na frente, aquilo a gente começa a chorar lá, né? E aquilo tem preço, isso? O dinheiro compra isso? O dinheiro não compra isso. Isso é o amor de Deus mesmo, assim, escrachado na tua cara. Assim, cara, que maneiro isso, cara. Isso tem preço, tio? Não tem, né? Tem. O dinheiro não compra isso. Exatamente. O dinheiro não compra. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo que, assim, a tua transformação, o teu amor pelo reino que você tem, vi você falando lá na frente, lá na igreja, lá, você com a tua família. Parabéns, cara, pela toda a iniciativa. Querer ajudar as pessoas também na área financeira, porque você não tem como ajudar em tudo. Tem gente que na prosperidade, um outro cara vai chegar a falar da área física, um outro vai chegar a falar de família com autoridade, o outro vai chegar e falar de negócios. E tudo vai ter um equilíbrio. E você com a sua área dando expertise lá na igreja, lá que você deve estar fazendo já sendo influência já na igreja que você está, porque as pessoas te veem como exemplo. Graças a Eu Deus. já te vejo como exemplo, porque assim, cara, o cara é maneiro, o cara é legal, influente, o cara tá explicando, tá ensinando. E tá aqui na igreja igual a mim, buscando, humilde, sem achar que você é o cara, que não sei o quê. Mas você tem sua inteligência que você buscou ter. Não é assim tão simples. Por isso que eu te falo assim de coração que, poxa, parabéns, cara, que Deus te abençoe muito, muito, muito nos teus projetos, na sua vida, que você possa transbordar demais na vida das pessoas, que as pessoas estejam você como exemplo, como um pai maravilhoso, que você já chegou assim, pô, Mário, eu tava com a minha filha aqui agora, ela queria me dar um cheiro, não sei o quê. Eu falei, pô, cara, que maneiro, cara, é isso aí. Porque, poxa, é difícil você ver, às vezes, esse tipo de atitude, porque você governa o seu tempo. Sim. Isso é muito legal. E o marido que você está se tornando, que você está cada vez evoluindo mais, que nem você falou, e a gente também aqui. Porque, poxa, pronto, ninguém está. E cada vez eu vou me moldando mais a minha esposa, ela teve uma criação, eu tive outra, a gente está até hoje, até morrer, a gente vai se moldar. Importa eu respeito Deus no centro. E, poxa, eu sei que você está... Fiquei muito feliz, cara, de estar batendo papo com você aqui, porque vai ganhar muita para as pessoas que vão assistir, porque, cara, o amor que tu passa e o sorriso que tu tem bonito aí, para passar pro pessoal, isso é singelo, cara. Tamo junto, irmão. Obrigado. Obrigadão por carinho, ter participado do meu projeto. Do meu não, é de Deus, porque assim, eu tive uma ideia depois disso aí, depois de um culto, até dando isso, e eu falei assim, cara, eu preciso falar de investimento, mas eu fiquei aquele negócio, não senti paz de falar de investimentos, não. Falei, cara, paz de investimento, eu vou falar de prosperidade um pouco. Porque as pessoas acham que o dinheiro, você chega no dinheiro através de como?
Cara, tem as áreas que você tem que consertar aqui antes. Calma aí. Porque às vezes em alguma área que tá aqui tá travando a tua área financeira. Sim. Um casamento que você tá se achando, ou então você tá em vícios, ou você tá em assim, bebidas ou farras e tal, e você acertar teu casamento, cara, você vai ter um outro caminho melhor. Então, assim, o nosso canal é muito para isso, falar de prosperidade, para que as pessoas entendam que Deus, a nossa área tem a área espiritual, a área financeira, a área familiar, a área física, a saúde mental, né? Então, assim, as pessoas entenderem que aquilo é o amor que você possa transformar para você chegar onde você quer. E você, no final das contas, você deitar no travesseiro e ter paz. Que às vezes nem com muito dinheiro e com outras áreas que falhando, você vai ter paz. Com certeza. Não é isso, tio? Então é isso, cara. Obrigadão aí pelo teu tempo, tá bom, Deus cara? abençoe esse Obrigado. projeto aqui, Queria que tua família você também. fizesse uma oração aí pelas pessoas que estão ouvindo. Você também. Ó, vou fazer a oração que eu faço do meu cartão de crédito, né? Então vou fazer aqui, ó. Dessa mensagem também para os jovens que estão assistindo. Jovens, honrem pai e mãe, invistam em vocês, para que vocês possam frutificar no reino. E a oração é a seguinte: Jesus, aprova esse cartão para que ele seja aprovado através de um trabalho justo, honesto, que gera resultado e valor para meus alunos, para meus clientes, para minha equipe, para que a minha família seja abençoada e respeitada e dignificada através desse trabalho, que continua frutificando no reino. Deus, abençoa tudo que sai da minha boca para que chegue no coração das pessoas de uma maneira suave, que chegue ao lado de coisas que vão ajudar essas famílias a prosperar no ponto de vista material, emocional e espiritual. Amém. Amém, amém. Toda vez que eu passo o cartão, eu faço uma oração e isso realmente tem mudado a minha vida. Eu acho que esse é o maior ensinamento financeiro que eu posso dar para as pessoas, porque tudo começa na gratidão, irmão. Gratidão é tudo, cara. É, Gratidão é tudo. Você saber o que Deus te deu e não foi somente você. exato. É a visão, né? Exato. A visão. E que você possa ser impactado aí, que você possa crescer, evoluir. Tio Uli tá aqui, segue ele lá, manda um abraço, manda um alô, entendendo que você possa melhorar a sua vida, entender que na vida tudo você tem que correr só pelo dinheiro, corre pela sua mãe, pelo seu pai, honrar o pai e mãe, seus irmãos, entendeu? Seja a pessoa que faça a diferença, seja um cara do bem, que ajude as outras pessoas, não fique pensando só em si, o egossistema, o egocêntrico, o ego... Esquece isso. É mais pelos outros, é mais para Deus. Você vai, claro que você tem que se analisar, você lutar pelo seu, mas que você possa abençoar pessoas, o reino de Deus, saber que Deus é o centro de tudo e não é você. E você saber que você pode ajudar. Crescimento constante, não pare. Não, tio? Amém. É só o começo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, curta aí, compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço e uma excelente semana e um ano abençoado para vocês. Abraço, valeu! Obrigadão, tio Uli. Porra, cara, aí. Gratidão. Gostou? Irmão.